Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo de correção do PET volume 4 de Matemática 2021 do nono ano do ensino fundamental. Eu já inicio pedindo a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Chegamos à sexta semana de gravação do PET de Matemática do nono ano. Nessa semana, o PET, que continua trabalhando a probabilidade estatística, ele não traz atividades assim para serem resolvidas, né? Ele sugere e mostra o passo a passo de como você pode fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa amostral. Então, ele fala primeiro, olha, para definir o objeto da pesquisa, a população e o tipo de pesquisa. E ele coloca um exemplo, né? O objeto da pesquisa pode ser o número de pessoas em que o consumo de energia em sua residência ultrapasse 1000 kWh e a população serão todos os estudantes da sua escola. É uma sugestão de pesquisa que você pode realizar. Depois ele diz para definir como será feita a amostragem. Nesse caso, o PET fala aí que vai usar 10 indivíduos, mas ele fala que o ideal é usar um número maior, né? Então, ele inclusive sugere que você escolha toda a sua escola, né? A população observada sejam todos os alunos da sua escola e que você escolha aí aleatoriamente uma quantidade de alunos em cada turma para você fazer essa pesquisa. A terceira fala para escrever um questionário com perguntas sobre o objeto da pesquisa. Então, qual o seu nome, a sua idade, em sua residência, o consumo de energia ultrapassa 100 kW? Você pode perguntar, você pode acrescentar na sua pesquisa qual o número de pessoas que vive na residência, né, do aluno que está sendo entrevistado, e depois pede para aplicar o questionário para todos os indivíduos escolhidos de acordo com a amostra, né? Então, aí é importante destacar. Se você for fazer a pesquisa na sua escola, a população são todos os alunos da escola. Mas você não vai entrevistar todos os alunos, você vai definir uma amostra. Por exemplo, em cada turma, você vai entrevistar 6 alunos. Essa vai ser a sua amostra. O 4, ele fala que tem que organizar esses dados em tabela, e aqui ele cita a utilização de uma tabela eletrônica, e fala para você colocar, né, numa coluna para cada pergunta feita. Então, nós temos uma coluna para o nome, uma coluna para a idade, uma coluna para o consumo de energia. E depois, que eu vejo mais que fala aqui, e cada linha corresponde à resposta. Então, no nome, ele tinha a Denise, 14 anos, e o consumo de energia aí foi de 98 kW. E a gente consegue observar toda a tabela. Aí ele fala ainda na 5, olha, que montaremos uma tabela com a frequência absoluta. Então, olha, aqui, o que ele colocou? O consumo de energia e ele classificou a quantidade de pessoas entrevistadas cujo consumo era menor ou igual a 100 kWh, aqui no caso foram 4, e maior que 100 kWh, que no caso aqui da pesquisa fictícia foram 6. A 6 fala para você selecionar todas as células preenchidas de E e F. E e F aqui baseado no que eles fizeram, né? De como eles preencheram a tabela, e clique em inserir, porque lá na planilha eletrônica é possível a gente inserir e construir um gráfico. Então, ele pede para construir, né? Inserir. Então, você seleciona as células, clique em inserir. E aí é para escolher a opção gráfico de pizza. Então, vai aparecer um gráfico neste formato. Depois ele pede para fazer a mesma coisa, mas aí escolher o gráfico de coluna, né, no item 7. Depois ele diz que, além dos gráficos, você pode usar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão para obter conclusões sobre o conjunto de dados. Então, aqui o que o gráfico vai falar é que essa planilha eletrônica, além da construção de gráficos, ela também calcula média aritmética, ela calcula a moda, e aqui ele ensina como fazer esse cálculo, né? Como que você pode digitar e fazer esses cálculos aí dentro da tabela. Então, da média, a moda, a mediana, e também fala do desvio padrão e da variância.
E por fim ele fala, né, para você apresentar a sua pesquisa em um relatório, explicando qual é a pesquisa, como você escolheu a amostra, incluir o questionário que você criou, a tabela com os dados coletados, gráficos que você construiu, os valores das medidas de tendência central e as medidas de dispersão que você calculou. E por fim, pede para escrever um parágrafo com as suas conclusões. Então, o PET ele já traz um passo a passo daquilo que você precisa fazer, então é um trabalho de pesquisa que você pode realizar na sua escola, entre os seus colegas, e eu só vou demonstrar para vocês aqui como você pode utilizar a planilha eletrônica para construir o gráfico e para fazer os cálculos. Então, estou aqui com a planilha aberta, olha, e eu repliquei aqui aquela tabela com o consumo de energia que foi apresentado. Então, olha, eu vou selecionar, deixa eu clicar e selecionar. Então, eu vou clicar e vou selecionar aqui, olha, né, os campos onde estão as quantidades, né, os dados da pesquisa. Eu vou inserir, como foi dito lá no PET, e aqui eu vou clicar em gráficos recomendados. Então, eu tenho gráficos recomendados e o primeiro que eu vou escolher é o de pizza, né, que foi o que pediu lá na questão. Cliquei nele, dou um OK e ele já traz para mim aqui o gráfico. Aqui eu posso alterar o título, né? Eu posso colocar o título de acordo com o que está aqui, ó. Então, eu posso colocar o consumo de energia. E também aqui no Excel, olha, na planilha eletrônica, você pode escolher diferentes modelos. Então, tem modelo, olha, que converte os valores aí em porcentagem, né? Então, o azul representa os 40% com consumo menor ou igual a 100 kW e 60% em laranja representam aqueles com consumo maior. Então, tem várias opções aqui de como vocês podem montar o gráfico de vocês. A segunda coisa que é pedida é para fazer a mesma coisa, só que aí utilizando o gráfico de barras, né? Então, eu tenho aqui a mesma tabelinha, eu vou selecionar, inserir, gráficos recomendados, e agora eu posso escolher o gráfico de barras. Olha. Dou um OK e ele traz para mim. Eu posso aqui, olha, mudar, como eu disse aqui, os valores, formatar o título e escolher diferentes tipos de gráfico. Tá vendo? Olha, tem alguns modelos aí, você pode escolher o que você mais gostar. Dá para mudar a cor, então aí dá para você, olha, mudar o estilo, mudar as cores, tá vendo? Então, dentro do Excel, dentro da planilha eletrônica, né, que você tiver disponível, você pode fazer a construção dos gráficos. Vamos observar também os cálculos lá das medidas de tendência central que foram comentadas no PET. Então, eu tenho aqui a primeira tabela, né, que apareceu no PET, com os nomes, idades e o consumo. O PET ele faz para vocês, como exemplo, as medidas das idades, então eu vou fazer isso também. Então, para a gente calcular a média de idade dos entrevistados, olha, eu pego, né, uma parte em branco aqui na planilha e vou digitar o que foi dito. Então, por exemplo, eu vou igual a média, vou digitar média, abrir parêntese e vou colocar o intervalo que estão os valores que eu quero. No caso aqui, olha, vai de B2 até B11. Então, eu digito B2, 2 pontos, B11. Vou fechar o parêntese e dar Enter. Olha lá, ele traz para mim o valor de 13,6, que é a média das idades. Se eu clicar aqui, olha, a fórmula aparece aqui para mim na barra de fórmulas. Média que eu calculei, né? Dos elementos de B2 a B11. Para calcular a moda, nós vamos digitar igual, modo, abro parêntese, vou colocar aqui as células, né, onde estão os dados que eu quero calcular. Então, de B2, 2 pontos, a B11. Fecho parêntese e dou um Enter. Então, a moda é 12. Para calcular a mediana, né? Então, nós vamos colocar igual, mede, abro parêntese,
B2 a B11, fecho parêntese e dou Enter. Ele faz o cálculo, 13,5. O desvio padrão também pode ser calculado. Então, eu vou digitar igual. Aí, nós vamos colocar a abreviação. Então, já até aparece aqui, né? As formulazinhas vão aparecendo. Então, DSV PAD. Vou abrir o parêntese e vou colocar aí a sequência de B12 até B11. Fecho o parêntese e dou Enter. Olha lá, aparece para mim o valor do desvio padrão. E por fim, a variância. A gente digita igual, vamos digitar VAR, abre o parêntese, coloco aqui, né, no meu caso, B2 até B11, fecho o parêntese e dou um Enter. Aparece aí para a gente também a variância. Então, é bem simples, né, de fazer os cálculos aí, olha, utilizando a planilha eletrônica. Vamos voltar aqui no PET, olha, a gente vê que os valores são os que estão aqui mesmo no PET, olha. A média aritmética 13,6, a moda 12, a mediana 13,5, olha, o desvio padrão 1,42 e a variância 2,044. São os valores que nós encontramos. É isso. Essa semana o PET traz para vocês um passo a passo, né, de como realizar uma pesquisa e de como você pode utilizar, né, uma planilha eletrônica para representação tanto gráfico, né, dos gráficos que nós fizemos aqui, olha, para o consumo de energia, quanto para esses cálculos estatísticos, né, com as medidas de tendência central e, enfim, era esse aí o que eu tinha para trazer para vocês nessa semana de correção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Eu encerro aqui a semana 6 de correção e encerro também o volume 4, né? É a última semana do PET volume 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.